A Solevit apoia o projeto Primavera Fungi e os caçadores de cogumelos. Olá! Como estão? Boa noite! Hoje vamos receber o Jefferson Kim. Ele é do Rio Grande do Sul e é biólogo, permacultor, idealizador desse projeto que ele vai nos contar hoje e um caçador de cogumelos. Sim, Isso aí também. Principalmente, nos conta um pouco isso, como é essa história do caçador. eu tenho um trabalho que começou, na verdade, quando eu estudava fungos ainda na graduação, porque gostava muito de fotografar, principalmente, né? De fotografia macro e tal. Então, acabei pesquisando os fungos, porque também era uma coisa que eu tinha muita curiosidade. E o fruto desse trabalho foi um guia de cogumelos, que foi publicado em 2018. Através de uma campanha de financiamento coletivo. A gente tinha material, mas não tinha recursos para publicar, então tiveram pessoas que aderiram e colaboraram para a gente publicar esse livro. E nessa campanha a gente iniciou um trabalho de fazer caças aos cogumelos, de levar pessoas para as florestas para ensinar, identificar e coletar e preparar pratos. Então, hoje isso tem se popularizado, está se criando uma rede até de micoturismo assim, na região aqui, que não era uma coisa comum antes. Tem outras pessoas também fazendo esse tipo de trabalho em várias partes do Brasil, né, que tá sendo bem interessante. E agora a gente está ampliando esse projeto para além dessas caçadas e do livro que já existe, para a criação de também mais um e-book. Vai ser um material de distribuição gratuita sobre cogumelos comestíveis e com receitas. E também se idealiza um canal de vídeos aí no YouTube para a gente estar fazendo aulas com outras pessoas que também trabalham, né, com fungos, e está popularizando esse assunto cada vez mais. Então, a ideia é estar formando redes assim e falando dos cogumelos que ainda são bem desconhecidos e misteriosos, as pessoas não entendem muito bem, e tem potenciais incríveis como esse que tu estava dando exemplo, né, do agáricos, usado tanto na alimentação quanto em vários outros potenciais de aplicação, né? Então Sim. tudo isso a gente vai descobrindo. Quanto mais espécies silvestres tiverem esse tipo de uso, mais a gente vai estar preservando essas espécies e popularizando o uso dos fungos e com a criação de novos produtos, novos recursos, que é bem importante. E preservar antes que se acabe também, né? Porque se a gente não dá importância à fauna, à funga, né? E à flora, então as coisas se acabam antes que a gente conheça, né? Então, ao dar importância a estar visualizando, fotografando, identificando, é, seja na mata, uma mata, como se diz, exótica ou mata nativa, é, que para os fungos tem espécies, creio que tem espécies muito características de certo tipo de mata, mas que para o próprio fungo o que importa é a preservação da sua espécie, né? Claro. Como importâncias de espécies em nível planetário mesmo, né? Então, assim, que cresçam os fungos, né? Que se valorize, que se visualize e que saia até comentaram que porque os fungos eu recomendei num dos vídeos que fossem consumidos por criança depois dos 3 anos, porque nos fungos tem, além das beta-glucanas, da proteína, tem muita quitina, né? Então, pensando nesse sentido, estudando isso, e que pode vir a irritar uma microbiota intestinal que não está formada ainda, pode. Sim, eu recomendei, mas fui chamada até como preconceituosa, que eu ia criar contra. Imagina, eu sou a micofílica e a pessoa me falou isso. Como? Olha, eu falei, acho que a pessoa não me conhece. Eu fui muito bem educada, expliquei para ela nesse sentido, né, da constituição dos cuidados, que porque você tem isso, né, ao identificar uma espécie, saber que é comestível ou que é tóxica ou que é... Eu vi a última publicação sua
de um cogumelo que é letal. É letal, manita-faloides, né? Então, a gente sempre fala muito sobre isso, né? Primeiro que a recomendação básica é nunca comer um cogumelo que tu não conheça, que tu não tenha certeza da identificação, né? Então, e depois de identificar, tem que ter certeza que ele é comestível também. E esse é o principal aviso que a gente dá, mas assim como essa recomendação que tu falaste de que crianças não devem comer, ou devem comer pouquinho se for comer, assim também para os adultos a gente recomenda quando é uma espécie que vai se provar pela primeira vez que se coma uma quantidade pequena, né, que não coma muito. Eu já vi relatos de pessoas que acharam grande quantidade de um cogumelo e comeram no almoço e na janta todos os dias e passaram mal, porque não estão acostumados com aquele alimento, porque cogumelo é muito fibroso. Então, às vezes ele é comestível, mas é cumulativo, alguma substância que pode fazer mal, uma irritação. Então, né, não é jogar contra os cogumelos a gente fazer essas recomendações, pelo contrário. Depois a pessoa vai comer, vai dar para o filho e vai passar mal, e aí vai dizer, cogumelo faz mal. Não, faz mal em determinadas circunstâncias, tem que saber o seu consumo, né? Assim como quase qualquer alimento, a gente tem que entender ele e usar ele da forma correta, né? Até os champignon de Paris, o Agaricus bisporus, o próprio Agaricus brasiliensis, eles têm agaritina. Então, se recomenda consumi-los processado, cozido, porque aí se inativa a agaritina, que pode ser tóxica também dependendo da concentração, né? Então, tem todos esses cuidados, né? Quando mais a gente afunila, mais a gente vai percebendo a diferença dos cuidados, né? Como preparar, porque é incrível. Quando você faz esse micoturismo, que você recebe as pessoas, você entra na mata para coletar, e como você faz esse calendário? Porque tem certas condições que tem que ter de umidade e tal. Como que você planeja essa tua agenda para abrir uma excursão, não, como você chama? Uma expedição, ou a gente chama de caçadas mesmo. Uma né? caçada mesmo, isso. Quando abrir uma caçada aos cogumelos, como você planeja assim, esse convite, essa abertura? Como é o processo? A gente tem aqui, eu estou bem no sul do Brasil, então no Rio Grande do Sul a gente tem uma época que temos mais cogumelos, que é no outono, principalmente ali final de abril até o começo de julho, talvez mais intensamente em maio e junho. Mas nós temos aqui também várias espécies de cogumelos mais tropicais, que eles vão estar presentes sempre que chover e tiver temperaturas mais elevadas ou amenas ali, 25 graus, 23 graus, né? Uma coisa assim. Então, a gente geralmente organiza as atividades para maio e junho, porque a gente tem certeza que é a época que mais tem cogumelos, e aí, principalmente os cogumelos do outono, que não ocorrem nas épocas de chuva do verão, mas a gente tem também os que ocorrem na época de chuva, porque esses meses chove, então a gente tem uma diversidade bem maior. Concentramos as atividades ali. Mas no resto do Brasil até é possível fazer caçadas mais na parte do verão, quando está chovendo. Então também dá para se trabalhar daí com as espécies silvestres, principalmente as nativas mesmo do Brasil, porque no outono a gente tem muita presença das espécies exóticas. Então, nos pinos e nos eucaliptos, né, nas árvores exóticas, na silvicultura que tem aqui na região. Então a gente tem um subproduto desse cultivo e da silvicultura, como os cogumelos, e que a gente tem explorado também. Então, mais ou menos isso. Essa é a época da abundância, até porque, como a chuva no verão no Rio Grande do Sul não é igual ao resto do Brasil, que se concentra no verão, a gente não consegue programar com muita certeza de que vai ter espécies de campo, né? Então, a gente concentra na época que sabemos que vai ter abundância para as pessoas poderem conhecer essa diversidade de fungos e tudo mais. E aí vocês marcam a caçada sempre bem de manhã? Tem um tempo? Quanto tempo vocês ficam dentro da mata? E de quantas pessoas saem geralmente para uma caçada? A gente geralmente faz turmas de 20 pessoas, até 20 pessoas, porque mais que isso geralmente começa a ficar mais difícil a comunicação. Agora,
na pandemia, este ano passado, nós tivemos uma atividade só totalmente ao ar livre, e esse ano tivemos mais atividades também totalmente ao ar livre, mas aí com uma aula teórica que a gente enviava por vídeo, né, para não ter aglomeração e tudo mais. Então, tudo ao ar livre, com proteção. Esses anos tem acontecido, já aconteceu, né, esse ano também aconteceram algumas caçadas, mas antes disso, antes da pandemia, nós tínhamos um momento mais intenso, assim, que era... a reunião era já pela parte da manhã, a gente tomava um café e tinha uma aula teórica em sala, mostrando os fungos, né, toda essa parte mais de teoria. E aí se ia para o campo, e aí nós tínhamos 2 momentos de campo diferentes, um antes do almoço, que era na mata de pinos, quando nos cogumelos exóticos, aí se voltava e preparava esses cogumelos no almoço. E aí depois um momento na mata nativa para conhecer também os cogumelos nativos. E no final disso tudo a gente monta uma mesa bem grande com todos os cogumelos expostos, com seu nome, informações de comestibilidade, para as pessoas poderem fotografar e se familiarizar com os nomes também. E aí nesse momento também a gente faz uma discussão do dia todo, né, uma revisão das espécies, para que as pessoas tenham mais segurança na identificação. E sempre, geralmente o foco é mostrar as principais espécies comestíveis ou úteis ou perigosas, né? Porque identificar uma grande diversidade de espécies é difícil. Então é importante a gente tentar que as pessoas foquem em algumas espécies mais comuns e que aprendam a identificar bem aquelas primeiro e depois vão se aprimorando no conhecimento do fundo. Porque tem algumas mais comuns também, que você encontra maior quantidade? Sim, sim. E principalmente a gente mostra quais são as mais comuns e comestíveis, assim, né? Comestíveis. E, no caso, quando sai para caçar, você tem alguma limitação, assim, de quantidade que você tira da mata? Porque a gente sabe que eles se reproduzem na forma de micélio, muitos são ectomicorrízicos nos pinos, né? Que estão aí presentes, mas você tem alguma coisa, assim, quanto a deixar alguns exemplares, ou, por exemplo, já que estão abertos, o pilho, né, o chapéu totalmente aberto, tem algumas normas assim na hora da caçada? A gente tem algumas boas práticas, entre elas levar um cesto para coleta, e aí não só, aí tem vários fatores, o cesto, um deles relacionado à manutenção das espécies a capacidade de ventilação que ele tem. Então, quando o ar transpassa ali a palha, né, do cesto, as tranças, ele carrega também os esporos pelo caminho que a gente está fazendo. Então, ao transportar cogumelo, nós estamos ajudando a dispersar as espécies também pelo caminho. Além disso, a gente evita sempre os mais velhos, aqueles que já estão passados, né? Então esses cogumelos a gente acaba deixando, tentando coletar os mais novos e mais no ponto de consumo mesmo, né? Que ótimo, muito bom. No caso, quando chega com esses cogumelos, você já conhece, né? E como você repassa esse conhecimento? Macroscopicamente, né? Daquelas estruturas que se vê, coloração com os poros que se estão maduros ou não estão. Eu estava vendo o vídeo seu das fases, né? Porque às vezes a gente encontra na natureza o chapéu fechado e o chapéu aberto parece ser espécies distintas, mas é a mesma espécie, né? Então, essas características para repassar para uma pessoa, você como biólogo, assim, tem essas, né, já tem a manha, mas aí como você consegue passar isso para a pessoa? Na verdade, é muito particular de cada observador, assim, a capacidade de decorar as informações e aprender as informações para identificar com certeza, né? Isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que faz o curso inteiro e no final está confundindo completamente tudo. Então, às vezes tem a parte da aptidão, assim. Mas a gente tenta, por isso que eu falei que a gente tenta mostrar as principais espécies, as mais comuns e onde vai se encontrar, para que a pessoa chegue no lugar e já saiba
por exemplo, quais são as espécies que eu vou encontrar na floresta de pinos? Quais são as espécies que eu vou encontrar em madeira? Quais são as espécies que eu vou achar no chão da floresta? E quais são as espécies que eu vou achar no campo? Porque só isso já é um critério importante para te começar a ter noção de quais são as espécies que tu vai encontrar ali, né? Então, aí, por exemplo, chegando na floresta de pinos, quais são os mais comuns, né? A gente vai encontrar as amanitas, que é aquele do chapéu vermelho, que é tóxico. Vai encontrar rússulas, que tem o chapéu roxo, que também não é comestível. Vai encontrar o escleroderma, que é uma bolinha da terra, que é amarela, também é tóxico para consumo. E aí a gente também vai encontrar alguns outros, como, por exemplo, o porcine, que é um cogumelo grande, com poros embaixo. E aí já é uma característica bem diferente dos outros, que tem lamelas. E a gente vai mostrando, fazendo essa comparação, né? Os suílos, que também têm poros, mas já são cogumelos menores do que o porcine, né? Então a gente vai mostrando essas espécies e fazendo uma comparação, né? Das características, se tem anel, se não tem. E aí tem depois... agaricás? Tem agáricos também nos pinos? Encontra? Nos pinos a gente até encontra agáricos eventualmente, mas algumas espécies silvestres que são de dentro da mata e oportunamente conseguiram crescer ali nos pinos. Mas nós temos vários agáricos de interior de mata e agáricos de campo também. Tem alguns agáricos campestres, agáricos pampeanos, e alguns agáricos que crescem no campo e que são mais comuns. Não vou dizer mais comuns, eles são os que a gente consome, porque os de dentro da mata a gente não costuma consumir porque podem ter espécies tóxicas ou desconhecidas, então, né, as mais consumidas são as de campo mesmo. Em Urubici tem uma amiga que consome o campestres, o agáricos campestres, e dá muito no campo aí, porque é uma região alta, então os agáricos eles gostam de amplitude térmica entre dia e noite. Pode ser que muitos... Os pleurotos são mais... não são exigentes assim. Mas, por exemplo, a gente notava até no micélio, quando trabalhava com placa de Petri, com o isolado agáricos brasileiros, ele, numa temperatura constante dentro da estufa, ele crescia mais lentamente do que se eu deixasse em cima da bancada e tivesse alteração da temperatura entre o dia e a noite. Um estímulo, né, de crescimento. Um estímulo de crescimento. E o PC tem bastante isso, faz um calor, mas sempre à noite refresca, assim, que é diferente aí do litoral, por exemplo, de Santa Catarina, né? Que eu vivi muitos anos em Florianópolis, né? Então, eu ia várias vezes aí para a Serra Catarinense e agora parece que estão coletando também nas matas de pinos nessa região aí vários cogumelos também. O pessoal sobe para coletar. Santa Catarina, Paraná, tá tendo bastante cogumelo e cada vez mais as pessoas estão conhecendo os cogumelos, falando sobre eles também, né? Vários grupos na internet. Então, acho que... Aqui no Chile também tem micoturismo, principalmente no outono, mas também agora na região sul, que é mais região um pouco mais úmida, tal, tem outros cogumelos também já de primavera. E também estamos estou participando, assim, já comecei a participar um pouco da cena a partir desse encontro de micologia chilena que tivemos. Como eu participei, já consegui entrar um pouco na cena chilena também. Acho interessante, assim, que esse paralelo, né? Porque enriquece, eu tô muito tempo aqui, fico muito tempo aí também, virtualmente, né? Mas já estou fazendo esse elo, assim, acho que bem interessante para fortalecer o micélio, né? Fortalecer essa rede dos micofílicos, né? Das pessoas, a gente usa o termo micofílico, é aquelas pessoas que são muito aficionadas por fungos, cogumelos, né? E usa o termo também micoturismo, de micologia, um turismo para né, fazer uma caçada aos cogumelos, né? Então, já esses termos, talvez nós
os espectadores da Solevit não é tão comum, né? Porque a gente traz bastante adeptos, né, dessas propriedades medicinais, mas esse contato mais direto eu venho trazendo para nossos espectadores, né? Para nossa rede de amigos no Instagram, no Facebook. Então, eu também estou a partir de uma utilização biotecnológica, eu estou trazendo pessoas para essa área, né? Então, tô me sentindo bem realizada, assim, de poder fazer essa ponte, né? Ah, legal. Sabe que tem o pessoal que eu acompanho aí do Chile, né, da Fundação Fung e de Valdívia também, que tem a Fung Fest, que é um festival muito legal que acontece aí. Até já tive vontade de ir no festival, né? Agora ele não, nos últimos anos ele não rolou por causa da pandemia também, mas o movimento de fungos aí é bem, no Chile até é bem mais desenvolvido já que no Brasil, né? O próprio Fung-C, que as cooperativas de coleta de cogumelos e comercialização, né? Então tem até um mercado já no Chile que no Brasil ainda não existe ou está recém começando, assim, são poucas pessoas que coletam cogumelos para venda, né? Bem raro ainda. Sim. Uma cliente a nossa pergunta. Eu tô meio portunhol. A Val nos pergunta qual é o tipo mais versátil na utilização em geral, que seria coletados, né? Qual que seria mais coletados no caso que você mais recomenda, que, por exemplo, também tem muito de região, mas em termos de ter boa aceitabilidade, se você pensasse, vamos supor, que podia, como um fungo seco que é produzido aqui, exportado, qual seria uma espécie mais endêmica que fosse mais interessante assim, em termos de sabor, quantidade, de encontrar com facilidade, de ter boa palatabilidade? Das espécies silvestres, eu diria que para coleta na natureza, nenhuma comercialmente. Para sua utilização em casa, aí poderia citar a auriculária, né? A auriculária é um cogumelo, uma orelha de pau cartilaginosa, os pleurotos, que nascem na madeira, talvez alguns outros como lentinos, que são uns cogumelos em forma de taça com pelinhos, ele é fibroso, mas dá para fazer um pó com ele, utilizar o pó para tempero e tal. Mas esses cogumelos são cogumelos que crescem em pouca quantidade, em volume mesmo, se for para investir comercialmente, vamos dizer assim, ou para obter uma quantidade grande de alimento, aí seriam os exóticos que estão associados ao pinos no outono, que é o período que eles produzem, né? Então, eu tenho avaliado muito isso, assim, que as espécies silvestres, o conhecimento delas, ou das principais dessas, te proporciona, quando encontrar, fazer uma coleta e uso, mas as quantidades não têm potencial econômico, vamos dizer assim, quando se fala em extrativismo, mas tem potencial econômico quando se fala em cultivo dessas cepas nativas, né? Retirar da natureza, isolar e iniciar cultivos, que tem várias pessoas que já fazem isso também no Brasil e estão cultivando essas espécies silvestres. E aí tu consegue obter volume de produção, tudo mais, começa a viabilizar economicamente e trabalhar com essas espécies de cogumelos. Alguém já falou em lactários também. Lactários também é um cogumelo que pode ser coletado na natureza, né? Também tem um potencial, embora, pelo menos aqui na nossa região, quando se compara as espécies e os volumes, as quantidades, o porcine, que é o Boletus edulis, ele está disparado na frente. A gente chega a fazer coletas de 50 quilos num dia, se tiver muito esforço, bem mais do que isso. 50 quilos, 2 horas de trabalho a gente coleta, né? Então é bastante quantidade. Quando a gente fala em algumas espécies que são vendidas secas, no caso, você tem 50 quilos, que depois que secar vai virar 5 quilos, né? Então, isso, quando você extrapola isso para comercial, fica complicado, né? Mas para culinária, qual seria mais saboroso? Qual das espécies que você recomenda?
Desses Ah, que você costuma é o porcine também. porcino. Ele tem muito aroma, né? Desidratado, ele se preserva muito bem. Então acaba sendo o mais procurado pelos caçadores de cogumelo em geral, o porcine, né? Eu gosto muito de consumir o lactários, mas aí não desidratado, fresco, né? Preparado, né? Cozido em algum tipo de cozimento, mas feito na hora. Eu acho ele bem saboroso também. Mas, mas seria, a princípio, o porcine é o queridinho da galera, né? Ele é ectomicorrízico também? Ele é micorrízico também. Porque tem um problema com alguns cogumelos, que é muito difícil reproduzi-los quando tem essa dependência com as plantas, né? Até para fazer cultivo do próprio micélio, para inocular, é um pouco delicado, assim. Tivemos um projeto junto ao professor Márcio Rossi, aí na UFSC, e tem certos desafios. Então, tem que fazer um screening grande para conseguir encontrar um ou outro que é possível que tenha maior rendimento de produção. E aí usava-se muito carvão ativo para desintoxicar, para poder estar dissolvendo alguns compostos, para possibilitar ele. Então, é todo um processo quando passa de uma escala de coleta. Por exemplo, hoje, como a gente tem o Agaricus brasiliense, que foi coletado na Mata Atlântica, quantos anos se passaram? Quantos anos de aprimoramento, né? Então, por exemplo, quando isolaram e começaram a cultivar, cultivavam no solo, né? Aí depois já para as camas de cultivo. Mas aí no mesmo substrato que o Agaricus bisporus, mas aí não tinha produção tão alta, porque a exigência de nitrogênio, de proteína no substrato é maior. Então, quanto é um processo de adaptação da espécie nativa, silvestre, enfim, em relação ao seu cultivo? Quanto tem que respirar a funga, pensar a funga, né? Colocar e observar é um processo assim biotecnológico largo, né? Então, também tem isso, né? Que a gente fica muito tempo envolvido, né? Assim como você identificando, porque se você encontra uma nova espécie. Isso é uma boa pergunta para ti, caçador. Se você encontra uma nova espécie, você identifica, tem uma possibilidade de ser, quanto à identificação, de ser, né, na chave, de ser comestível. Você não tem certeza, você prova ela em pequena quantidade? Se eu sei que se trata de uma espécie próxima de outras comestíveis e que a possibilidade dela ser comestível é muito grande, sim. Já provei algumas espécies sem ter certeza, assim, né? Mas isso é parte da minha pesquisa, assim, até, né? Mas geralmente a gente recomenda um só das espécies que a pessoa tem, né? Tá segura da identificação e tudo mais. Mas, por exemplo, agora vai entrar na próxima edição do livro um exemplar de Pleurotus, que é o Pleurotus magnificus, que é um cogumelo bem um Pleurotus diferente. Ele tem um estipe, ele tem um pezinho em si, né? Ele é grande, ele é bem bonito, amarelado. E esse cogumelo eu encontrei, senti o aroma, e consumi um assai e comi um para testar, né? E aí depois se identificou como de fato um pleurotus, e a gente, né, sabe que até onde se sabe não existem pleurotus tóxicos, todos são comestíveis. Então estava mais ou menos seguro, né, dando um exemplo. Mas a gente não recomenda que Esse é um bom candidato, esse Pleurotus é um bom candidato para ser cultivado, transferindo né, com tecnologia, biotecnologia, é um bom candidato para ser produzido, cultivado em câmara de cultivo, porque os Pleurotus também são muito fáceis de, assim, dentre os cogumelos cultiváveis, para mim, eles são muito adaptados assim a condições, né? Aceita um rango,
uma grande variação de carbono, pouco nitrogênio, né? Então, se tiver uma exigência, se o nitrogênio não tiver muito certo, ele se adapta ali bem também e cresce bem em diferentes substratos, né? Com, com bastante celulose, né? Degradam celulose, então um pouco menos delicado que os agáricos, assim, em termos de cultivo, né? Eu acho um grande desafio ser um produtor de agáricos, esporos, brasileiros. Que são cogumelos que são campestres, né, ou terrícolas, o substrato deles, né, e os de madeira têm o cultivo muito mais simples, né? Eu acho que o agáricos é sempre um desafio maior, né, de cultivar. Mas falando sobre a inoculação que iniciaste antes, eu tenho um amigo aqui do Sul, que é o Marcelo Sulzbacher, que ele está inoculando trufas em raízes de nogueira, trufa sapucai, que é comestível, já está sendo usado na gastronomia, e ele está fazendo um trabalho de inoculação desse micélio das trufas na micorriza, né, com mudas de nogueira pecan e implantações de nogueira pecan, com todo um acompanhamento, um cuidado, um monitoramento. Então, um trabalho incrível que está sendo feito aqui. Eu lembrei quando tu comentaste do cultivo, né? Só que aí também tem uma coisa muito trabalhosa e demorada nisso, que o resultado ele vai aparecer só daqui a alguns anos, e aí só vai se conseguir medir produtividade, tudo isso com muito mais anos. Então é um trabalho que está iniciando, sim, mas é bem, bem legal e bem pioneiro. Que bueno. Aí no Rio Grande do Sul também? Aqui no Rio Grande do Sul, na região de Santa Maria, mais região central do estado. Que legal, que ótimo esse projeto também. E falando em projeto, então, seria esses novos cogumelos encontrados, esse contato que você teve Esse e-book é a partir dessa seleção dos comestíveis? Porque o guia inicial, o que o e-book tem do guia, no caso? Tá, o guia, ele tem, na primeira edição tinha na seção de identificação de espécies 154 espécies. Agora a gente vai para cerca de 180 nessa nova edição, mas são fungos em geral. Então tem aqueles que são comestíveis, tem aqueles que não se tem informação sobre comestibilidade, mas que eles entram no guia porque o objetivo desse livro não é um guia de fungos comestíveis, é um guia de fungos em geral, para conhecer a biodiversidade. Então, a gente fala da biologia dos fungos, apresenta uma grande diversidade de espécies, aí tem algumas receitas também, mas o foco do Primavera Fung não foi cogumelos comestíveis especificamente. E o e-book vai ser. Então, vão entrar algumas espécies perigosas, por exemplo, em exemplos. Olha, essa tu pode confundir com isso daqui, ou alguma coisa assim, né? Para ajudar as pessoas a diferenciar os tóxicos. Mas o foco desse novo e-book vai ser cogumelos comestíveis. Então, vai ser um apanhado dos de importância gastronômica e com receitas também, dicas de uso e tudo mais. Aqui estão perguntando se você já descreveu alguma espécie. Não descrevi, não. Eu sou bem generalista, assim, né? Eu trabalho com vários grupos né, para identificação mesmo. Então, quando tem alguma coisa mais complexa, assim, geralmente eu mando para alguém estudar e fazer a identificação, né? Alguém que está trabalhando no laboratório e tem mais recursos e tudo mais, né? Alguém também perguntou se os fungos ectomicorrízicos exóticos cultivados na mata podem sofrer com a competição dos nativos e prejudicar a produção um do outro. Não sei como se competem. Se essas espécies se competem ou são bem adaptadas também, não? Eu acredito que a micorriza com as árvores exóticas dificilmente vai ser uma micorriza com uma espécie de fungo nativa, né? Então, talvez até possa acontecer, mas não tenho conhecimento. Se o mesmo cogumelo encontrado na mata tem grande diferença do cultivado?
Geralmente, em termos de sabor, sim. Em termos de morfologia, muitas vezes também, né? A aparência dele, às vezes, vai ser diferente. Inclusive, eu já falei com pessoas que cultivam, assim, sobre ser normal precisar renovar a cepa, né? De tempo em tempo ir lá na floresta cultivar novamente um silvestre, porque ele vai perdendo a diversidade genética, vai perdendo sabor, vai perdendo cor e formato. Então, é legal renovar essa cepa de É vez em por quando. isso, é por isso também que a conservação do isolado, você tem uma matriz que você consiga preservar ela como mãe e fazer poucas repicagens é importante também. Lógico que pode sofrer mutações ao longo de muitas repicagens, né? Mas é interessante quando vai ao campo, porque quando tem como uma força do encontro de dois esporos, né? Um esporo NN para formar a partir, né? Dá uma força de resistência para a espécie, eu acho, para ela continuar se reproduzindo bem. Eu acho que é uma diversidade interessante para a mesma espécie, né? Essa fase de encontro de dois micélios, né? Para formar. E de novo para preservar a genética, né? Mais uma vez, né? Outras genéticas, outras cepas, sempre legal, sim, estar tendo essa variabilidade. Você sabe que eu fiz parte na minha pós-graduação junto com o Alexandre Brum, que é do Rio Grande do Sul também, de Pelotas. E ele assim, sou eu, cara, Alexandre Brum, porque ele entra com o colonial Fuji. Olá, que bom. É assim, eu fiz várias temáticas, né, de lives, então cada temática a gente vai fazendo esse encontro das pessoas, sabe? Vão se reencontrando. É interessante, porque quando eu vi que você estava no projeto Fung, projeto Primavera Fung, junto com a professora Margarida, eu não sei, eu cheguei aí em você, porque eu vi uma das promoções, porque para você realizar esse e-book e para fazer as aulas, disponibilizando essas aulas em YouTube de forma a democratizar, né, esse conhecimento, e tem um investimento inicial para você conseguir realizar isso, né? E é isso que me chamou a atenção, né? Essa solidariedade, porque eu vi que tem vários colaboradores, eu vi que você fez essa parceria com a professora Margarida de Mendonça também, né? Minha ex-orientadora. E aí eu achei incrível você poder estar aqui contando para gente, porque ele não vai só abranger espécies do sul do país, né? Você consegue ampliar um pouco isso, né? No e-book. Então, a ideia é que o e-book, ele, inclusive, seja um material vivo e colaborativo, né? Que ele pode ser ampliado constantemente, que possa ter colaboração de outras pessoas. Então, já estou conversando com outras pessoas para participarem dessa criação, escrever alguns capítulos ou colaborar com receitas, com identificações. Então, a ideia é a gente ter um material bem mais diverso, inclusive, não só de minha autoria, assim, com participações de pessoas que cultivam, de pessoas que cozinham, que estudam. Então, tá misturando mais saberes, assim. E a ideia do financiamento coletivo, ele faz parte disso, assim, né? Dessa rede, trabalhando junta. E tem vários... Quando chega o material para a gente, geralmente a gente não pensa em todo o trabalho que está por trás, né? Então, por exemplo, para construir um livro com 180 espécies de fungos, leva-se 10 anos, 15 anos, leva um certo tempo de incursões na mata, de horas de estudo e tudo mais. E para criar um e-book também. E aí, quando a gente abre isso para outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa, trazer para esse material, isso vai se engrandecendo cada vez mais, né? E todo mundo ganha, porque
aquele conhecimento fruto de cada estudo que estaria numa gaveta tem a oportunidade de ser publicado. E aí tem o trabalho de várias pessoas, não só na pesquisa, mas depois na parte de edição de foto, de revisão de texto, criação de identidade visual para fazer um material bonito e interessante, né? Então acabam sendo várias redes que vão se construindo. Alguém perguntou aqui como conseguir o e-book. Nós estamos agora com a campanha de financiamento coletivo em andamento. Se digitar no Google Projeto Primavera Fung, vai cair direto lá na página do Benfeitoria, onde tem toda a descrição do projeto e é possível escolher recompensas ali que cada pessoa recebe quando participa do projeto, né? Escolher uma recompensa e aí, com isso, está colaborando com o financiamento de todas as etapas do projeto, que é a criação da segunda edição do livro, a criação de um e-book deste canal no YouTube, que seria a última meta da campanha. Genial! Encontrei, assim, um grande aporte nessa área, sabe? É como estava precisando ter um líder, um caçador, né? Porque tem que ser um líder, porque tem muitas pessoas trabalhando nessa área, tem muitas. Então, eu acho interessante, você esteve, por exemplo, em Mata Atlântica, em Paraty, né? Coletando cogumelos de Mata Atlântica. Esse elo entre o sul, entre o sudeste, entre a Bahia, que eu sei que também estuda, entre Manaus, eu tive lá trabalhando no INPA, também lá trabalhamos com espécies de pleurotos também, uma nova espécie também encontrada dentro da Amazônia, também comestível. Brasília, né? Também tem trabalhado forte com a biotecnologia lá, com a professora Araíldes. Então, ter alguém que consiga olhar para essa parte do silvestre, dos coletados, sabe? É interessante para fortalecer essa rede, né? De não só de quem cultiva, dos produtores, mas os produtores também é importante, porque é daí que vai se ter as novas espécies nossas, né? Um patrimônio muito rico, assim, nessa área porque como a gente chegou, né? Os europeus chegaram na América e começaram um extrativismo muito grande, tem comunidades indígenas que consumiam já os cogumelos nativos, né? Mas a gente desmatou muito, né? A Mata Atlântica, por exemplo, deve ter 10% de Mata Atlântica. Era a maior mata, se a pessoa pensa que é a selva amazônica, que chama selva, né? A Amazônia é o pulmão do mundo. Imagina a Amazônia junto com a Mata Atlântica, o que seria, né? Então, Verdade. E a Mata Atlântica é o nosso fundo de quintal, né? A gente cortou as árvores para a gente fazer as nossas casas, para fazer as cidades, a gente cortou para pôr gado, a gente cortou para pôr soja, para pôr, né? Não sou contra nada disso, mas imagina o quanto que a gente não conheceu. Então, saber que tem alguém que está fazendo um compêndio, um e-book, que está reunindo informação, eu fico muito feliz mesmo, porque é um patrimônio, assim, um patrimônio que não tem preço, né? Então, essa colaboração que a gente vai estar dando com esse projeto, ela vai ter o retorno pessoal para cada um, né? Que vai ter o e-book, vai ter disponibilidade, e vai disponibilizar para as outras pessoas também, né? Então, assim, e ter receitas também, como se prepara. Eu acho que é bem, porque muitas vezes as pessoas não consomem cogumelos, até esses comprados em supermercados, porque não sabem preparar, né? Não tem costume, não tem, né? Não tem alguém que preparou, que ensinou. Assim como eu não sei cozinhar carne direito,
não sei cozinhar carne. Eu prefiro cozinhar cogumelos, né? Eu tenho coisa, eu sei preparar cogumelos, não sei preparar carne. E o contrário também acontece com as pessoas, né? Sabe preparar pratos também de alguma fonte de proteína e tal, mas o cogumelo não consegue. Então é incrível isso que você tem, colocar essas coisas juntas, assim, realmente ideia genial, assim. Eu acho que fechou, assim, esse projeto tem tudo para bater a meta. E não Legal. falta muito, gente, né? Não, É, olha, já tem perto muitos da segunda. colaboradores. É, olha só, nós temos poucos dias, não, nós temos mais dias, mas ó, nós já batemos 30 mil, né? Falta 7 mil para bater a meta. 7 mil e É, pouco. não, vai rolar sim. Não, gente, vamos aí colaborar. Eu quero estar aí junto nessa, porque vale a pena, vale material rico. É lógico que a gente poderia ter, porque no nosso projeto que resultou nos cosméticos foi um projeto CNPq, né? Eu comecei com uma verba para recém-doutor, que é raro ter projetos, foi na época da Dilma. Geralmente os projetos são para professores, pesquisadores, né? E tinha um projeto que também abordava um valor menor, mas para recém-doutor. E eu escrevi, consegui. Então, era importante realmente que a gente tivesse incentivo, né? Que a gente tivesse como estar submetendo projetos dessa área. Seria muito interessante. Não posso deixar de falar que há uma falha também, mas que essa falha não vai nos impossibilitar de fazer, né? E É, de fazer bem. na verdade, inclusive, essa primeira campanha de financiamento coletivo que originou o livro, ela aconteceu porque quando nós concluímos a pesquisa e levamos ela para a universidade, não tinha verba para publicação. Nós teríamos que custear a publicação se quiséssemos imprimir o livro. Então, não houve nem da universidade particular, que poderia ter vendido lá o livro na sua editora e tal. Então, o movimento foi das pessoas, e isso que é importante. Deixa eu responder aqui, a minha prima está assistindo, a Alessandra Miller Barbosa aí. Ela perguntou se há espécies em risco de extinção. Sim, tem espécies em risco de extinção, tem algumas, inclusive, que já estão sendo incluídas em listas de espécies ameaçadas de extinção, né? Em listas de fungos de espécies ameaçadas de extinção. E tu falaste antes também da parte do uso de fungos por indígenas, né? E aí a gente tem um exemplo que são caminhos que se complementam, assim como as pessoas estão dentro dos laboratórios pesquisando fungos e vão trazer conhecimento sobre taxonomia ou algumas propriedades químicas, a gente tem também os conhecimentos populares que às vezes encurtam esse caminho. O Pycnoporus sanguíneos, que é um exemplo bom, né? Que uma orelha de pau que produz cinabarrina, Que é vermelho. que é cicatrizante, os indígenas já usavam ele macerado sobre ferimentos como cicatrizante. Então, é um fungo com um potencial aí enorme com conhecimento etnomicológico, né? Um uso O Arthur Ismânia aí na UFSC estuda as atividades antibióticas e é bem potente a atividade antibiótica dos extratos desse fungo. E também, porque nós amamos os fungos, né? Alguém aqui. E outra pessoa, como é bom saber que ainda existe pessoas inspirando outras na busca de novas pesquisas. E ela está aqui, é uma artista plástica que desenha para gente aquarelas fúngicas. Tem aqui são são os caçadores de cogumelos no mundo artístico. É legal, é inspirador o nosso trabalho. Da fotografia, a ilustração, a gastronomia, dá para se divertir com fungos de várias formas. Né? Sim, podíamos até fazer um livro ilustrado para crianças do caçador de cogumelos. Com ilustrações aí.
um pouquinho o vídeo, mas falaste do livro ilustrado, tem um trabalho fantástico do Alejandro Sequeira, que é do Uruguai, que é um livro de fungos com várias atividades para as crianças desenharem, pintarem, quadrinhos, aprendendo sobre fungos. Bem interessante. Ele tem um livro sobre fungos, um sobre plantas e um sobre animais. Livros infantis com vários desenhos bem interessantes também. Mas temos que criar um brasileiro também, com certeza. Porque as crianças muito lúdico. adoram os fungos. Inclusive, a gente desenvolveu um jogo de cartas que é com cartas de cogumelos. E para crianças ou para adultos que queiram jogar. Então, tem toda uma coleção de espécies nesse jogo e vai se competindo conforme as características de um cogumelo ou de outra pessoa ganha o pé do jogo. E aí já vai treinando a identificação do cogumelo porque compete com as características, né? Que genial! Adorei! Ótima ideia! É bom ter esse livro. E é um livro impresso, não tem digital? Não, é um jogo impresso. Um jogo! Isso, de cartas, né? Tipo cartas. um baralho. Ele está ali na parte da campanha de financiamento coletivo também, tem uma foto ali, dá para ver ele é uma das recompensas. Gostei! Gostei dessa recompensa. Vou por aí nessa recompensa. Legal. Mas e ele funciona também como um guia, porque ele tem as cartas com as fotos e as características em cada carta, então é meio que um guia de bolso, assim, também. Ótimo! Nossa, muito legal. Estou adorando esse assunto. Realmente é um universo, porque por muito tempo eu fiquei muito na biotecnologia, no cultivo, na produção, no isolamento, no laboratório. Então, a campo eu saio, eu coleto, às vezes até provo, quando eu sei, porque tem algumas espécies bem... que se reconhece mais facilmente, mas eu nunca fiquei, né, nessa dinâmica, eu nunca fiz. Eu gostaria realmente de participar de uma dinâmica assim. Vou estar no Brasil a partir do fim de novembro até janeiro, quem sabe a gente combina. Quero ir para Santa Catarina também. Vamos ver se a gente consegue marcar alguma coisa. Podia pegar esses que são de clima mais tropical, né? Fazer uma caçada e também poder estar vislumbrando novos produtos, novas, né? Na nossa área da Soalevita também está já visualizando aí novas linhas de produtos, porque a linha com cogumelo Agaricus brasiliense é a linha 8. Então, no futuro, a gente pode estar fazendo parcerias, pode estar buscando, né, espécies que têm potencial também dermatológico para acne, por exemplo, né? Com certeza, diversas têm algum tipo de potencial, né? Acho que e é o que estávamos falando antes, de começar a conhecer e aplicar cada vez mais. Tem um potencial enorme. Nessa época aí de verão, ali para Floripa, ali já dá para pensar em coletar alguma coisa assim, mais tropical, assim, né? Sim. Acho que é bem válido. Porque quando me perguntam, por exemplo, se o cogumelo... Porque às vezes me enviam fotos, né? Aí eu pergunto, esse cogumelo é comestível? Aí eu só respondo assim, que é uma resposta conhecida na nossa área. Sim, todo cogumelo é comestível, nem que seja uma vez só, né? A piadinha clássica dos cogumelos. Então, assim, não é tão assim, porque é um reino muito grande, né? Então, pode realmente se confundir. Tem alguns aficionados já que, como você comentou, que tem esse olho mais clínico, que consegue distinguir já. Tem isso, e de você falou uma coisa muito importante, que é pegar já espécies bem consumidas, né? E para a pessoa primeiro, porque foi assim, na Europa, muitos dos cogumelos que são identificados como tóxicos e até letais
Foi porque se recomenda que quando a pessoa come, passa mal, ela vai para o hospital levando o exemplar daquilo que intoxicou. E a partir daí são feitas as identificações das espécies e aí se entra a observação se é tóxico, quais as reações que deu, como é que é, se é venenoso, né? Então é interessante mesmo essa cultura, né, de estar coletando com responsabilidade, com esse guia, com esse e-book dos comestíveis, é interessante, porque aí as pessoas, esse conhecimento que é passado pessoal, porque se eu entro na mata para coletar, tem sempre uma pessoa que conhece mais que já está consumindo essa espécie, né? Então ela vai passar de uma pessoa para outra o conhecimento. Então esse e-book ele vai transponer essa barreira também, no sentido de dar mais oportunidade para mais pessoas poderem coletar com maior segurança, né? Isso, e principalmente a ideia dele ser de distribuição gratuita para pessoas que estejam atrás desse conhecimento acharem ele facilmente, né? Encontrar com facilidade para ele circular, né? Para que todos tenham acesso a essa informação básica, pelo menos, de quais são os mais conhecidos, assim, né? Alô? Me pergunto se aqui no Chile também tem várias espécies coletadas silvestres. Tem, porque também aqui tem bosques de pinos, aqui muito ao sul, mas também essa região de Valdívia tem um parque muito grande, preservado de mata, que se coleta uma quantidade de cogumelos no outono, por isso que se faz o Fung Fest, né? Uma festa dos cogumelos aí na região de Valdívia, que é mais chuvoso do que aqui na região central, né? Aqui está muito seco. Aqui, eu digo que o deserto já baixou aqui na região central. É muito seco. Não, chove um quinto do que chovia 10 anos atrás. Então, imagina, né? Então, aí fica mais restrito encontrar os cogumelos, né? Precisam de umidade, precisam, né, ter um substrato com a umidade perfeito para ele crescer. Mas eu ainda observo aqui, por exemplo, na minha chácara, porque a gente rega o pasto, né? Então, a grama. Então, aqui eu já tenho uma microbiota, já tenho uma funga aqui na minha chácara, né? Então, aí eu consigo também estar observando o crescimento deles. Eu encontrei Trametes versicolor aqui quando eu cheguei. Tinha uma grande quantidade. Eu coletei, desidratei, fiz extratos e tenho até hoje alguns exemplares guardados. Também tenho uma colônia inteira guardada. Nossa, são lindíssimos. Aí a pessoa está de olho, sempre juntando o que vê, vira uma ficção, assim. Todo cogumelo é comestível, alguns uma vez só, é do Terry Pratchett, a frase desse autor. Virou o nosso lema, né? Porque, justo, eu não tenho a cultura da coleta, né? Então, eu tenho outra área. Então, vocês colaboram e eu encontrei vocês isso é muito entusiasmo. Então, eu gostei desse entusiasmo, assim. Eu também tenho nessa área do cultivo, do isolamento, né? Quando eu trago uma espécie, eu tenho aqui meios de cultura, já esterilizo, eu tenho uma panela de expressão inoxidável, já faço meu meio de cultivo, já faço condições aqui no meu balcão, já ponho uma chama e já quero isolar, né? Eu já vou para o isolamento. Eu estou sempre querendo isolar, até mesmo os de supermercado. Eu estou sempre tentando isolar, porque eu cultivo em meio líquido. Como faz a fermentação dos probióticos, também faço, né, das bactérias, lactobacilos. Então, eu também cultivo os cogumelos. Se eu consigo isolar, eu já tento cultivá-los o micélio no meio líquido. Então, isso eu consigo fazer aqui mesmo, porque eu não estou dentro de laboratório mais, né? Eu não tenho, é como você tem que identificar alguma coisa, a gente está, né, tá dependendo, tá junto com a universidade e tal.
Mas eu procuro já me adaptar por aqui. Eu tô doida para comprar um microscópio. O microscópio faz toda a diferença para poder estudar as espécies, né? É bem importante para as identificações e tal. Sim, porque as pessoas, às vezes a diferença de uma espécie e outra depende muito da morfologia dos poros, né? Então, é como quando a pessoa faz essa pergunta, esse cogumelo é comestível? Né? Aí, se não é uma espécie que você está acostumado a coletar, por exemplo, não tem como saber se não fizer a identificação taxonômica, tá, gente? Tentar buscar na chave, tem todo né, uma ciência aí, né? Tem as pessoas taxonomistas fazem isso e é complicado. Então, eu nunca me arrisco assim dar essa resposta para a pessoa, né? Por isso que eu uso a frase do Terry Pratchett. Mas mesmo para quem estuda, assim, é muito difícil identificar todas as fotos que te mandam. A maior parte das vezes, por fotografia, nem é possível identificar, né? A gente identifica aquelas espécies que são mais comuns mesmo e para-se por aí. Porque é preciso a microscopia para ter certeza dessas espécies que são um pouco mais diferentes, né? Menos comuns. E às vezes mesmo com o estudo em um microscópio, tu não vai chegar à determinação da espécie, com certeza. Hoje em dia o pessoal está usando muita biologia molecular e descobrindo que várias espécies que eram identificadas com a microscopia tiveram a determinação errada, né? Porque Que foi são que muito... aconteceu com o Agaricus antes, a espécie coletada e cultivada no Brasil, quando identificaram com Agaricus blazei. Aí estudaram geneticamente, viram que não era. E viram que, então, denominaram como Agaricus brasiliensis, como uma nova espécie. Só que depois foram estudar e comparar com outras espécies já existentes, viram que o Agaricus brasiliensis é o mesmo que Agaricus subrufescens, e não blazei. Então, isso veio a genética molecular e desvendou vários mistérios, né? Mas, por exemplo, depois o e-book será lançado antes que as videoaulas? A princípio, o livro impresso é publicado em dezembro, o e-book em maio. Então tem um tempo de construção, porque o e-book não existe ainda, né? O livro ele vai ter uma segunda edição revista e ampliada, que eu estou terminando de fazer, de escrever essa ampliação. Então até dezembro ele deve estar pronto, mas o e-book ele ainda precisa ser todo construído. Então o prazo é lá para maio. E as videoaulas, a gente não estabeleceu o prazo para início, mas provavelmente já vai iniciar na temporada que começar a ter cogumelos, a gente vai começar a criar esses materiais. E daí também vai ter a parte de processamento, no caso de receitas também, as videoaulas? A ideia é que sim. Tá, receitas, cultivos, coleta, né? Aí a gente tendo recurso, a gente vai estar criando vários materiais. Tá ótimo, muito legal mesmo. Então fica aí a todos que nos assistiram e que vão nos assistir depois da live, porque eu sei que algumas pessoas até me avisaram que tem visita e que não podiam assistir, mas que queriam assistir muito. Fica a todas essas pessoas. O link vai estar na própria live, que vai estar o @primaverafung. Quando entra, né, no Instagram do Primavera Fung, daí tem um link para fazer benfeitoria direto, né? a benfeitoria. A gente até a gente diz, não, a ideia não é fazer doação, a ideia é comprar uma cota do projeto e passar a fazer parte dele, né? Então por isso tem as recompensas. As recompensas, isso. E então, para a pessoa estar se sentindo participando, porque de fato é uma benfeitoria mesmo. Nisso, né? É uma benfeitoria, isso aí. Muito bom, muito bom. Mas a recompensa
é interessante, né? Que estimula mais, né? As pessoas em geral, pegam um público em geral, assim, porque vai mais É, além até dos micofílicos. e é um princípio da permacultura, que toda energia investida ela tem que retornar de alguma forma para que a relação seja duradoura, né? Então, por isso tem essa questão que das recompensas, de agradecimento, está fazendo parte mesmo. É o micélio, né? De novo, se mostrando. Que bonito, muito bonito o seu projeto. Nosso projeto! Nossa, Com todos os de apoiadores quem que eu quiser pagar. assim, já agradeço até antes deles né, de estar aí fazendo a benfeitoria. A gente já agradece já que o que já veio também, porque foi incrível isso, né? Da meta que você está conseguindo, já vamos lá, gente, que não falta muito, ó, falta nós aqui. Falta nós aqui para estar aí fazendo a corrente, porque se eu conto para. Aí nós temos aí, chegamos a 17 pessoas aí. Se essas 17 comentam com outras, a gente vai fazendo isso, que o micélio faz, vai se espalhando, né? Então, é Essa interessante. divulgação é bem importante, né? É, A comunicação e tudo mais. incrível. Estou bem feliz de estar aqui, de ter feito essa live com você, de você compartilhar um pouco, né, do seu universo e da gente também falar de como é que a Solevit encontra, né, essa colaboração rica, né, de prospecção de novas espécies e como isso é valioso, sabe? Porque a biotecnologia é isso, né? Os micro-organismos na saúde, na beleza, na alimentação, né? No vinho, na cerveja, nos próprios cogumelos mesmo na mesa, né? No pão. Então, são os micro-organismos interagindo com a gente o tempo todo. A gente tem receptores para as substâncias que eles têm. Nós temos nas nossas células. Né? Nós temos receptores para glucanas, nós temos receptores para outros metabolitos que, que causam as alterações em nível do sistema nervoso central. Né? Até mesmo as beta-glucanas, elas são antidepressivas também, porque estimula o sistema imunológico e estimula ânimo, né? Porque a gente está todo integrado e libera hormônios, né, do bem-estar e tudo mais. Então, a gente tem, dentro da gente, a gente tem esse universo que está fora, né? Né? Tá interligado, né? Nossa experiência na Terra. Com- E eu acho toda. incrível. Eu iniciei um agradecimento pelo convite, né, para a gente estar conversando e falando um pouquinho dos fungos com as pessoas. Sempre um prazer e sempre estar de estar ampliando a rede, chegando em novas pessoas esse conhecimento sobre os fungos, né? Então, foi um prazer todo esse bate-papo. Ai, ótimo, nós que agradecemos, muito bom mesmo. E em breve nós vamos chegar aí na meta. Isso aí, com certeza. Vamos que se pode. Agradeço a todos também que estavam aqui com a gente hoje. E depois vai ficar o link também para aqueles que vão estar junto conosco nesse projeto. E agradeço a todos. Obrigado por estar aqui, viu, Jefferson? Abração. Então tá, abraço, tchau, até mais. Boa noite. Obrigado.